Quando temos proximidade e conhecemos alguém bem de perto, somos capazes de reconhecer até o timbre da voz dessa pessoa. Nesta terça-feira da oitava da Páscoa, o evangelho que nos é proposto pela liturgia é o Evangelho segundo São João, no capítulo 20, a partir do versículo 11. Maria Madalena chorando junto ao sepulcro. Maria Madalena ainda chora Jesus que morreu. Este fato acontece no domingo da ressurreição. Portanto, ela chora no dia errado. Que ela chorasse na sexta-feira santa, no sábado, era totalmente compreensível, mas no domingo da ressurreição, Jesus tinha prometido que ia ressuscitar. E por que Maria chora? Agora não é tanto pela morte de Jesus. Ela chora porque o sepulcro está vazio. Maria Madalena amava Jesus, como as outras mulheres. Ela também foi ao sepulcro no primeiro dia da semana, logo cedinho, com a intenção de preparar melhor o corpo de Jesus, o que não foi possível ser feito na sexta-feira devido já ao finalzinho do dia. É um gesto de amor, como já refletimos, mas um gesto inútil, porque Jesus tinha prometido que iria ressuscitar no terceiro dia. Quando Maria Madalena vê o túmulo vazio, ela imediatamente pensa que roubaram o corpo de Jesus. E este é o motivo de suas lágrimas. Ela quer encontrar o corpo de Jesus. Ela quer encontrar Jesus morto. Ela vai aos apóstolos, avisa que o corpo de Jesus sumiu, volta correndo ao túmulo e então aparecem para ela dois anjos. E os anjos perguntam para ela: mulher, por que choras? Quando choramos porque perdemos alguém, entendem-se essas lágrimas. Mas a pergunta dos anjos para Maria Madalena é porque agora não faz sentido que ela esteja chorando. A pergunta é para que Madalena possa refletir: mas por que eu estou chorando? É hora de chorar? Não é o terceiro dia? Jesus não tinha profetizado, garantido que ele iria ressuscitar? Às vezes, o sofrimento na nossa vida é tão grande que não nos permite ver a presença de Deus. Maria Madalena ficou profundamente marcada pela visão de Jesus na cruz. Na sua memória ficou a lembrança da sepultura de Jesus. A lembrança que ela tem é de Jesus morto. E agora, o que ela procura é Jesus morto. E por isso, ela não é capaz de reconhecê-lo. Os anjos perguntam, ela simplesmente responde: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. O próprio Jesus se apresenta a Maria Madalena, mas ela está tão imersa na dor e nessa lembrança de Jesus morto que ela não consegue ver que é Jesus. Jesus deve ter se apresentado a ela também de uma forma misteriosa, mas ela talvez nem tenha olhado no rosto de Jesus, porque ela está preocupada, ela quer encontrar o corpo de Jesus. Ela não está procurando Jesus, está procurando somente o corpo dele. E quando ela vê Jesus, ela pensa que é o jardineiro que toma conta do local onde estava o sepulcro. E por isso, ela diz para ele: se foste tu que o levaste, dize-me onde o colocaste, que eu irei buscar. Ela quer trazer de volta Jesus para colocá-lo na sepultura. Quanto amor existe no coração de Maria Madalena, mas também quanta cegueira, não uma cegueira voluntária, mas uma cegueira causada pela sua dor, mas também uma cegueira causada pela forma como ela ficou impressionada com a paixão de Jesus. Era impossível não ficar tocado com a paixão de Jesus. Mas os discípulos, e Maria Madalena também, não deveriam esquecer a promessa de Jesus, a profecia de Jesus, a certeza que Jesus deu: tende confiança, eu venci o mundo, eu serei condenado, crucificado, morto, mas ao terceiro dia eu irei ressuscitar.
Depois que ela diz então para Jesus, achando que era o jardineiro, que ele diga onde está o corpo de Jesus, acontece algo muito bonito. Jesus, que tinha falado com Maria Madalena e ela não o tinha reconhecido, agora simplesmente Jesus diz assim: Maria, diz o nome dela. E ela imediatamente reconhece que é Jesus e diz para ele: Mestre. Ela o reconhece como seu mestre e ela o reconhece pela voz. Com certeza, Jesus tinha uma forma muito peculiar de falar o nome de Maria Madalena. E por isso que ela consegue aquilo que os seus olhos não conseguiram reconhecer, agora seus ouvidos conseguem. Por isso que a palavra de Deus nos diz que a fé vem pelo ouvido. Ela ouve a voz de Jesus, que a chama pelo nome, e ela o reconhece. Meu querido irmão, minha querida irmã, Jesus conhece o nosso nome. Conhecer o nome significa realmente conhecer quem nós somos. E Ele também nos chama pelo nome. Você pode ter certeza, Jesus pronuncia o seu nome, como ninguém pronuncia, com um carinho, um amor que é próprio dele. E diante desse episódio de Maria Madalena, podemos trazer para a nossa vida também a pergunta dos anjos, a pergunta de Jesus: por que é que tu choras? Por que você chora hoje? Qual é o motivo de sofrimento na sua vida? Qual é a sua dor hoje? Fale com Jesus. Maria Madalena não deveria estar chorando, mas ela disse por que ela chorava. Ela abriu o seu coração. Talvez o motivo que nos leve a chorar, talvez não seja um motivo válido. Talvez estejamos tristes, desalentados, por pensarmos que Deus se faz ausente na nossa vida. Ou talvez choremos por um motivo válido, por um sofrimento, por uma dor. São tantas situações que enfrentamos em nossa vida. Pois bem, abramos o coração a Jesus e digamos a Ele por que é que nós choramos, qual é o nosso sofrimento, qual é a nossa dor. Depois que Maria Madalena reconhece Jesus, ela quer abraçá-lo, ela quer ficar aos pés de Jesus em adoração. Jesus fala para ela assim: não me retenhas, ou segundo outra tradução, não me toques, mas vai anunciar aos meus discípulos. Agora não é o momento da contemplação, agora é o momento de ser missionária. Maria Madalena é chamada a apóstola dos apóstolos, porque foi ela que foi até os apóstolos e disse: eu vi o Senhor. Ela anunciou aos apóstolos, aquele que depois eles também veriam, mas ela foi a primeira. Jesus premiou a fé dessa mulher que esteve presente com Jesus no Calvário. Essa mulher que o amava tanto e que foi ao sepulcro, mesmo sabendo da dificuldade da pedra, dos soldados e tantos outros perigos, até dos inimigos de Jesus, mas ela foi com coragem, embora sem conseguir acreditar na ressurreição de Jesus, mas ela foi. E Jesus a premiou, fez dela a mensageira da sua ressurreição. Que diante da fé de Maria Madalena, que reconhece Jesus pela voz, e nós podemos lembrar das palavras do próprio Jesus: eu conheço minhas ovelhas e elas me conhecem. Eu as chamo pelo nome e elas conhecem a minha voz. Que Jesus nos dê a graça de reconhecer também a sua voz, quando Ele nos chama, quando Ele nos fala, que nós tenhamos a prontidão de reconhecê-lo e colocar em prática aquilo que Ele nos diz. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.